Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje no laboratório da Fazenda Experimental Agropecuária, onde nós teríamos as aulas práticas de fisiologia vegetal. E o objetivo hoje então é fazer algumas demonstrações práticas, né, referentes à nossa primeira aula, né, sobre a água e sobre os componentes do potencial hídrico, tá? Então, na nossa aula teórica nós discutimos, né, o efeito dos diversos componentes, né, sobre o potencial hídrico, né, ou sobre o potencial químico da água, tá? O que eu vou mostrar para vocês agora aqui nesse procedimento, né, são os efeitos do potencial osmótico sobre a energia livre da água, tá? Então vocês têm aqui uma batata inglesa, né, metade de uma batata, tá? E nela, né, eu fiz 3 concavidades aqui, né, 3 buraquinhos, tá? No primeiro desses buraquinhos, dessas concavidades, nós vamos colocar, né, uma colher de amido, ok? Aqui. Na segunda, nós vamos colocar uma colher de açúcar, tá? Açúcar refinado. E na terceira, nós vamos colocar então uma colher de sal de cozinha, ok? Como a gente não vai, para a gente não precisar ficar esperando, né, as reações acontecerem, tá? Eu vou deixar essa batata aqui do lado, tá? E vou pegar já uma que eu fiz alguns minutos atrás, tá ok? Aqui. Bom, vejam vocês aqui, né? Vou colocar mais ou menos na mesma ordem, né, que vocês têm aqui, tá? Então vamos discutir algumas coisas, né? O que vocês percebem aqui, tá? Primeiro, né, no local aqui onde eu tinha colocado, esse aqui era o local onde estava o sal de cozinha, tá? Vocês percebem, né, uma grande quantidade de água que se formou aqui nessa concavidade, né? E a mesma coisa aconteceu, né, aqui onde vocês têm a deposição do açúcar, né? A quantidade foi tão grande, né, que essa água que chegou até a escorrer aqui, né, para a concavidade onde nós tínhamos o amido, tá? Então essa água que está aqui na concavidade do amido, na verdade ela não se formou nessa concavidade, ela escorreu, foi um descuido meu aqui no procedimento, né? Ela escorreu para essa região vinda aqui das outras duas concavidades, tá? Eu vou tentar já mostrar para vocês aqui o nosso procedimento que a gente acabou de fazer, tá? Percebam vocês aqui, ó, né, que ao redor do açúcar nós já temos formação de água, tá? E aqui ao redor do sal, né, começando já a se formar, né, um acúmulo de água, tá? E isso não vai acontecer com o amido, tá? O que acontece aqui, certo? Então aqui nós estamos vendo o efeito do potencial osmótico sobre a energia livre da água, tá? O potencial osmótico nos diz que a presença de um soluto, ela afeta a energia livre da água, tá? Podendo gerar então uma reação de movimento da água de uma região para outra, certo? Então aqui nós temos o tubérculo da batata, né, que é um órgão, né, que tem uma boa reserva de água, tá? Aqui então nós fizemos o corte, tem a parte interna do tecido, né, com suas células, com membrana plasmática, tá? No momento em que nós criamos uma região de alta concentração de solutos, tá? Houve uma redução da energia livre da água, uma redução do potencial hídrico, né, em função da redução do potencial osmótico, tá? E a água, então, né, tentando atingir o seu equilíbrio, ela se movimenta, né, de dentro das células da batata, onde tem maior energia livre, para a porção externa, onde está o soluto, né, um local de baixa energia livre, tentando sempre buscar o equilíbrio, tá ok? Então vejam aqui, ó, acabamos de colocar esse açúcar, né, aqui, e nós já temos a formação, né, a deposição de água, tá? Então é um procedimento extremamente simples, vocês podem fazer em casa, né? Eu até sugiro que vocês façam isso em casa, né? Pega uma batata aí na geladeira, tá? Então tudo vocês têm em casa, né? O amido, o sal de cozinha, o açúcar, tá? Para vocês observarem
né, essa reação. É uma reação bastante simples, mas extremamente importante. Tá? Esse movimento da água de dentro das células da batata para fora, onde está o soluto, é um movimento osmótico. Tá? E esse tipo de movimento, em função de um gradiente de solutos, tá, ele vai ocorrer em várias condições dentro da planta. Tá? Nós vamos estudar na próxima aula, tá, o movimento da água entre as células guarda, né, e as células ao seu redor, promovendo a abertura e o fechamento estomático. Tá? Esse movimento osmótico da água também vai acontecer no mecanismo de pressão de raiz, que a gente vai usar na próxima aula, e também associado com o transporte no floema. Tá ok, pessoal? Então, mais uma vez aqui para vocês verem, né, a presença de água já bastante proeminente nas duas concavidades, né, aqui onde tem o açúcar e onde tem o sal, já aqui ó, também a água rapidamente se formou. Tá? E percebam vocês que o amido está seco. Tá? Por que o amido está seco? Ou por que o amido não atraiu a água? Né? O amido, né, ele é um carboidrato de reserva, tá? Que ele é insolúvel. Tá? Ele não é solúvel, ou seja, ele não afeta a energia livre da água. Tá? Então, as moléculas de amido são formadas aí por longas cadeias de ligação entre moléculas de glicose. Tá? Que forma grânulos insolúveis. Para você conseguir hidrolisar o amido, você tem que ter algum tipo de reação enzimática ou aquecer, né, ele em água para você promover a quebra do amido em moléculas solúveis. Tá bom? Então, por isso que vocês não veem, né, a água sendo atraída pelo amido, ele não afeta a energia livre da água. Tá ok, pessoal?